Olá, boa tarde. Sou Ismael do Ecomind Talks, estou aqui no HJ Conference e hoje eu peguei o Robson, palestrante, fez uma bela palestra aqui para nós. Robson Fumagalli Lima. Isso aí. E vou fazer um questionamento, uma pergunta para o nosso público para a gente botar na nossa trilha de SG do HJ aí. Robson, você atua há mais de 2 décadas em consultoria ambiental e gestão de resíduos. Na sua experiência técnica, né, como isso influencia a visão e o papel da liderança na transformação sustentável das empresas? Ótima pergunta. Eu acho que assim, nesses 20 anos que eu venho atuando, a mudança de mentalidade do líder, ela é visível. Tá? A consciência, a tomada de consciência do líder, falando a questão dos resíduos, ela é fantástica. Você teve a Política Nacional dos Resíduos Sólidos de 2010, que deu aquele pontapé inicial, mas agora os líderes estão se conscientizando que o fazer um pouco mais além, o fazer um pouco mais além do que exige a lei. Então, assim, eles estão não só destinando adequadamente os resíduos, mas também trabalhando com a questão social muito importante. Então, assim, o incentivo à implantação da sustentabilidade, do monitoramento de resíduos, da gestão dos resíduos. Então, incentivo a cooperativas de catadores, a ONGs, eu acho que isso é muito fantástico. Então, essa mentalidade, o empresário tá vindo com tudo e ele tem só a melhorar cada vez mais. Perfeito. Tanto que está sentindo que está havendo mudança, sim, a lei influenciou mesmo, a gente está começando a ter uma mudança de conceito. Exatamente. De lixo para resíduo, Exatamente. De resíduo com valorização ou início de uma próxima cadeia. Eu diria assim, o lixo é uma coisa que para mim já não existe mais, porque assim, hoje praticamente tudo é aproveitável. Então, ou tu faz compostagem, ou tu gera biogás, ou tu destina para reciclagem, e a mentalidade do empresário, os empresários estão se atentando que o lixo, na verdade, ele é dinheiro. Ele é dinheiro. Esse recurso pode ser dinheiro para ele e para a comunidade do entorno dele também. Então, eu acho muito importante essa mudança de mentalidade. Perfeito, Robson. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Valeu. Olá, estamos aqui no HJ Conference. Estou com a Luciana Lancerotti, que fez uma palestra maravilhosa para nós, inspiradora, sobre o que o seu travesseiro diz. E a gente vai fazer uma pergunta aqui para o Ecomind Talks para ela, que a gente está seguindo essa trilha do SG. Deixa eu tirar o Ray-Ban para ficar mais clareado. Bom, Luciana, na sua palestra, o que seu travesseiro diz, você fala sobre a coragem e a autenticidade. Como os líderes podem tomar decisões conscientes em ambientes corporativos que muitas vezes exigem decisões imediatas? Muito bom. Acho que coragem e autenticidade já começa por aí. Mas acho que o mais legal e que eu trago muito na palestra é todos nós, como seres humanos, a gente deseja ser um ser humano melhor. Por princípio. Tem uma parte da população que não, mas a gente tem que olhar para os 80%, 90% que desejam isso. Se a gente partir desse princípio, o que faz com que a gente não impacte de forma mais positiva nas relações humanas, no aspecto financeiro, que eu falo lá também, que é importante, a gente não pode menosprezar isso, no impacto social, ambiental. Normalmente, é o nosso pilotão automático. A gente nem sabe o que a gente poderia fazer diferente. E o encantamento dessa palestra, do O que seu travesseiro diz, é que eu falo, a partir do momento que você toma consciência, sim, é só você com o seu travesseiro, não é mais eu. Não é uma questão de culpa, até tem a frase que eu falo, né, não é sobre culpa ou revolta, é sobre atitude, porque ela vem para esse lugar. Se eu conscientemente, eu não vou deixar de entregar resultado. Como vocês sabem, eu vim de uma posição de executiva da Microsoft, eu era CMO da Microsoft, diretora de marketing da Microsoft, e naturalmente eu era pressionada por entregar resultado todos os dias. Mas a história da frustração, do que eu vim fazer, por que eu acordo todo dia de manhã, começou a falar o seguinte: o resultado você vai entregar. Isso não é negociável com a empresa. O como eu vou fazer é o grande pulo do gato. E que é o que eu tento transparecer nessa palestra, dizendo o seguinte: a hora que eu tomei consciência, eu chamei para mim a responsabilidade, eu parei de culpar o coletivo, a empresa, a regra, o chefe, não importa. Eu comecei a falar o seguinte: dentro do que eu dou conta, qual o tamanho do mundo que eu mudo. E aí por isso que veio esse pensamento circular, essa filosofia do pensar, que é: se eu escolher os fornecedores, a mão de obra, o produto, já sabendo de onde eles vieram, quem produziu aquilo? Que impacto que eu estou causando? Eu contratei de um microempresário, por exemplo, eu desde vim na questão de falar o seguinte: puxa,
eu vou contratar uma mão de obra de fotógrafos. Eu até vou dar esse exemplo. Eu contratei o pessoal da galera do Clique, que tem síndrome de Down e autismo. Isso é um impacto. Sim. As fotos existiram, o evento existiu, o custo normalmente, que é outra coisa que a gente precisa quebrar esse paradigma, não necessariamente é mais caro, mas é realmente esse nível de consciência. E o resultado, financeiramente, se a empresa não trouxer resultado, a gente não tem condições nem como marketing de estar lá para fazer, transformar esse impacto. Então, acho que tem essa questão da gente, como líder, falar o que eu posso fazer diferente, dentro do que eu dou conta, dentro das regras da empresa, mas é isso. E o resultado, nós vamos entregar sempre. Acho que esse é um pouquinho o lugar, mas eu tenho outras duas palavras que eu acabei não colocando ali, mas em relação à fundação de um líder, para mim, que para mim é o que faz muita diferença, é a história de confiança e transparência. Então, a hora que eu decidi que eu poderia ser uma líder, que ia entregar resultado, métrica, scorecard, KPI, chame do que quiser, de forma consciente, com impacto social e ambiental, eu comecei a perceber que diminuía o número de turnover da área, então eu comecei a ter as pessoas muito mais engajadas, porque a confiança de que a gente estava fazendo junto, tomando risco junto, e eu assumindo o risco. E a história da transparência. Quem topa, quer, se não quiser, tá tudo bem também. Então, acho que sair da crítica, do julgamento e para essa tomada de decisão. Gente, perfeito, muito bom, muito obrigado mesmo pelo esse relato. E é isso aí mesmo que tu falou, assim, tem tudo a ver. E gostaria de fazer mais uma perguntinha que tu falou durante a sua palestra sobre uma atitude que tu faz em casa das esponjas. Mas eu gostaria de perguntar alguma outra atitude que tu faz em casa para o nosso público, para o nosso pessoal que escuta, assim, que tu possa compartilhar conosco. Bom, vamos lá, só para falar rapidamente, a esponja é história, pessoal, que eu deixei de usar as esponjas que a gente está acostumado dentro de casa e o uso de redes de pesca feitas com retalhos. Que duram 5 anos. Duram na média de 5 a 7 anos e com higienização muito simples, que é com água e álcool, vinagre de álcool. Tem outras, gente, tem centenas, eu poderia ficar aqui, porque eu aprendi também a olhar para esse olhar não só dentro do corporativo, que é isso, a gente é um ser integral. Só de escova de dente. Se a gente pensar eu tenho 50 anos, só de quantidade de escova de dente plástica que eu já joguei. Fora. Eu falo que tem várias gerações que vão vir ainda, 400 anos de escova jogada. Né? Verdade. Outra coisa, a história do shampoo. A gente fala, os shampoos, será que eu não posso ter um shampoo de barra desde a embalagem? Então, acho que tem alguns pequenos hábitos. A história que eu gosto muito de falar, e vocês são desse meio, muito mais do que eu, a história de limpeza de embalagem. A gente fala pelo respeito ao ser humano. O catador que faz a coleta, a Tetra Pak, imagina semanas daquele azedo, leite, né? Azedo, contaminação. Então a gente às vezes pensa na sustentabilidade como, porque é só o meio ambiente ou é só o social. Eles se integram a todo momento. Então acho que essa é um pouco de pequenas atitudes que podem fazer diferença muito rápido na vida de todo mundo. Certo, muito obrigado mesmo, tá? A gente agradece. Abração. Obrigado, gente. Bom, estou aqui com Jorge Ramos, que fez uma excelente palestra sobre governança para pequenas empresas, né, empresas pequenas. E tem uma pergunta para o seu Jorge que se refere assim, você já trabalhou na Embraer, né? Isso. Já tem a Ideia Maker, está representando ela, mas também atua como mentor, né? Faz mentorias, né? Sobre liderança e inovação, principalmente. E na sua visão, como os líderes podem se preparar para tomar decisões sustentáveis em ambientes de alta responsabilidade? Bom, nunca parar de investir em capacitação. Esse é o primeiro ponto. Ter sempre um tempo dedicado para olhar o que está acontecendo fora, porque se você fica só imerso nos problemas do dia a dia, entra muito no operacional, você vai estar fadado a sofrer, não ter mais condições de realizar. Você vai esgotar a sua capacidade natural. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, você ter tempo e investir em conhecimento e em visão do que está acontecendo no mundo. Aí você abre a cabeça e consegue trazer para dentro mais coisas. O segundo passo é permitir que a sua equipe seja criativa. Você precisa dar liberdade a eles e isso depende muito da sua forma de liderar, né?
Se você fizer uma liderança que é sufocante, ninguém vai querer contribuir com nada. Se na primeira proposta que alguém fizer, você fala, pô, não vem que essa besteira, pelo amor de Deus, cara, poxa, né? Se fosse mais inteligente, né? Aí você mata completamente. Então, precisa existir um ambiente de confiança, um ambiente de liberdade, e você precisa dar tempo para as pessoas poderem criar. Então, essa ideia de tratar o ser humano como máquina e querer ter 100% de ocupação delas, na minha visão, não funciona. A pessoa vai se estressar e ela vai perder a capacidade de criatividade. Então, ela precisa de um pouco de tempo. Dá tempo como? Dá oportunidade de treinamento, oportunidade de olhar fora, participar de alguma coisa, né? Cria algum projeto interno de inovação, e aí eles vão participando. Tem várias formas. E dependendo muito da empresa, você vai escolher a melhor forma, que se adequa àquilo. Então, eu acho que são esses dois pontos que são importantes. O líder se preparar para ele poder ser, de fato, um mentor, né, disso para a sua equipe, e o outro é trabalhar a equipe para que ela possa, de fato, ser criativa. Certo, perfeito. Muito obrigado, Sr. Jorge. Bom, Nelson, você defende que conhecer a si próprio é o primeiro passo para transformar o mundo, tá? Como nessa visão tem influenciado suas decisões como empresário, como investidor, com um negócio de impacto? Acho que é importante conhecer o potencial que nós temos, né? Senão a gente fica trabalhando com conhecimentos que vêm de fora muitas vezes. Elaborar o próprio conhecimento é uma riqueza. Conhecer a si mesmo é conhecer esse potencial, como formar os nossos conceitos, né? Ter os nossos próprios pensamentos, formar nossa inteligência, certo? Para poder levar isso para uma evolução interna, mas também refletindo no externo, nos negócios, nas amizades, né? Na família. Eu penso que a base de tudo justamente é ter esses conhecimentos, não trabalhar com pensamentos externos, porque nós podemos ser manipulados. Hoje nós somos joguetes de pensamentos. A logosofia justamente nos traz, nós temos que ser donos de nós mesmos, né? Nós temos que evoluir e buscar ser melhor a cada dia. Então, com os conhecimentos, os conceitos que eu tenho aprendido, tem propiciado isso. Né? E a palestra é um motivo, é uma outra contrapartida, eu diria, porque não basta eu só melhorar, eu só ir bem, eu só ter conhecimento. O autor já coloca isso na metodologia, que nós temos que difundir esse bem para outras pessoas terem acesso a isso também. Então, eu fico muito feliz de estar participando do evento como o HJ Conference, né? Como eu disse na palestra, é minha segunda vez participo. A primeira vez eu vim falar sobre a minha empresa, sobre negócios, né? Num tema empresarial, e hoje vamos falar um tema um pouco diferente. É um tema um pouco voltado ao estudo, ao conhecimento de si mesmo, né? Essa evolução que nós precisamos ter para ser melhor e ser um colaborador direto da criação, para ter um mundo melhor. Estou aqui com a Michelle Meri, que fez uma palestra inspiradora para nós sobre a NR1 e o cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos também, né? E vou fazer uma pergunta para a Apple Mind Talks para ela, para a gente adicionar no nosso conteúdo. Vamos lá, Michelle. Na sua palestra, você destaca o papel da NR1 como ferramenta do cuidado e como transformar essa norma, né, em uma pauta estratégica de liderança e não apenas uma obrigação legal. Bom, o que eu posso te dizer? Primeiro, né, aqui, usando o Sinek, ele fala que negócios são feitos para pessoas e empresas são feitas de pessoas. Então, se eu não entender de pessoas, eu não vou entender de negócio. Ela é uma pauta estratégica porque ela envolve pessoas e a gente nunca teve num momento onde se negligenciou tanto o eu. Nós nos negligenciamos. E agora se torna estratégico para as empresas olhar e buscar trazer para o colaborador o autoconhecimento. E essas pessoas se conhecendo, elas conseguem saber aonde que elas têm que caminhar, para onde que elas têm que ir, onde que a vida delas está ficando difícil e pedir ajuda. Então se torna estratégico porque a gente vai ter pessoas muito mais produtivas, entregando o melhor de si e sendo o melhor para si também. Beleza, perfeito. Muito obrigado. Bom, estou com o Zepa, o Márcio Zeppelin, fez uma palestra aqui no HJ, inspiradora. Então, aqui nós da Ecomind Talks temos uma pergunta para ti, que assim como empreendedor social, que você fala muito sobre atitude e resiliência,
qual o conselho que você daria para quem está começando e quer transformar propósito em ação concreta? Eu acho que é justamente o que eu falei, o tema da palestra que eu acabei de dar, que é você ter um propósito, você ter um porquê de fazer acontecer. Não é só fazer, né? Fazer acontecer é você pensar em qual impacto você vai causar. Então, se você quer fazer alguma coisa na área social, na área ambiental, mais do que fazer é saber o que é que vai impactar o teu trabalho. Seja que, mesmo que você vá ser voluntário por um dia por mês, mas aquele um dia vai ser diferente na vida de quem? O que você vai impactar? O que você vai conseguir desenvolver na humanidade? Então, acho que a gente precisa buscar essas respostas o tempo todo. Eu acho que para quem está começando, para quem deseja causar algum impacto, é fazer essa pergunta. Por que eu quero fazer? Qual que é o resultado que eu quero chegar? Beleza, muito obrigado. Nós do Ecomaital gostaríamos de fazer uma pergunta, que é, na sua palestra você fala sobre essa liderança consciente. E quais são os principais desafios que os líderes enfrentam hoje para alinhar propósito, resultados e impactos positivos? Os principais desafios são equilibrar isso dentro de cada um de nós, que a gente acaba estando tão desequilibrado, nem percebendo. Acredito muito nessa separação, de a gente equilibrar nosso pensamento, com a nossa palavra, com a nossa ação, já é um trabalho que fica inteiro. E isso começa a equilibrar o nosso papel enquanto indivíduo, o nosso papel profissional, o nosso papel enquanto cidadão. Porque as questões coletivas impactam na nossa vida e nós impactamos a questão coletiva. Então, não adianta querer ser um bom líder sem ser um bom ser humano, no caso, e sem pensar no impacto maior, num legado que vai ser deixado, que é através da cidadania consciente. Então, os líderes entendem que o papel dele é individual, é na empresa, mas é na sociedade. E entender dentro de si o alinhamento entre pensar, fazer e falar na mesma direção. Eduardo, você atua em governança pública e corporativa em diferentes contextos. Na sua visão, quais são os elementos essenciais para que a governança se torne uma alavanca real de crescimento econômico e não apenas uma diretriz formal? Olha, principalmente a governança, ela tem que andar, comentei isso na palestra, a governança ela tem que estar muito associada à cultura, seja a cultura da organização pública ou privada. E essa cultura, ela deve andar a par e passo com todos esses processos, efetivamente, que se implementam dentro de uma estrutura de governança. Ou seja, não basta você apenas aplicar ou ter um bom código de conduta, você ter uma gestão, investir em projetos sociais, né, para você fazer um balanço social no final do ano, e esse balanço ser uma revista qualquer, só para você dizer que você publicou. Importa você, culturalmente, botar isso, inserir isso dentro da organização, com todos os colaboradores, com todos os stakeholders, e fazer com que essa cultura de, vamos dizer assim, de responsabilidade, sustentabilidade, e aí seja efetivamente a cultura de governança. Então, não basta ter uma só vertente disso e dizer que você faz governança ou que você aplica ESG dentro da tua organização. Não. Você tem que efetivamente aplicar isso da base da pirâmide ao topo da pirâmide. Muitas vezes a gente vê isso se perder no meio. O topo está com uma diretriz estratégica de aplicação de sustentabilidade, por exemplo, mas não repassou isso, não trouxe isso até a base da pirâmide. Ou seja, o time não entende isso porque não está na cultura da organização. Então, precisa se fazer essa comunicação, essa simbiose entre governança e cultura para que aconteça efetivamente uma concretização dos parâmetros efetivos de governança nas organizações e aí, sim, prospectar a perenidade da organização, sustentabilidade. Eu separei uma pergunta aqui que eu gostei, que eu vi que tu criou o método GDR, que é governança de resultados. Como essa abordagem ajusta empresas a tomarem decisões mais assertivas e sustentáveis no cenário de alta complexidade? Dentro do conceito, né, da governança de resultados, o que nós priorizamos? Né? A governança tradicional está muito concentrada no aspecto do compliance, né, dos atos regulatórios. E quando a gente fala em governança de resultados, ela não está olhando apenas para isso. A governança de resultados, ela parte do quê? Da existência do plano estratégico, ou seja, toda empresa tem que ter uma estratégia, e se ela quer garantir
rentabilidade, se ela quer garantir qualidade, se ela quer garantir satisfação dos colaboradores, se ela quer garantir geração de valor, tudo isso precisa ser comunicado por meio da sua estratégia. Então, mesma coisa, se ela quer ESG, a ESG tem que estar na estratégia do negócio, para que isso possa ser comunicado de uma forma integrada, por meio do quê? Da estratégia, planejamento estratégico. Então, a governança de resultados, além de olhar para todas as questões regulatórias, ela se concentra muito na perspectiva do plano estratégico. Qual é a estratégia do meu negócio? E, com base nessa estratégia, eu vou monitorar, vou construir um sistema de governança para garantir que aquela estratégia de negócio seja executada da melhor forma possível. E a qualidade do resultado alcançado vai depender da qualidade da estratégia. Então, eu preciso de uma estratégia muito bem feita para conseguir ter uma governança alinhada e uma governança que gere o resultado que eu defini estrategicamente para o meu negócio.